Olá, Giovana, tudo bem? Eu vou fazer uma demonstração de algumas coisas que a gente já vem estudando até aqui, de algumas técnicas que a gente vem estudando até aqui. Bom, primeiramente, é importante você entender que o desenho, na verdade, quando a gente estuda desenho, a gente está estudando muito mais a forma com que a gente vê as coisas no mundo, tá? É óbvio que a técnica é importante, que ela melhora o seu traço e tudo mais, mas o mais importante é aprender a enxergar as coisas. Você olhar como um artista olha, né? Você vê as coisas ao seu redor e conseguir traduzir aquilo em linhas, em planos, em formas, em massas. Tudo que a gente tem na natureza equivale, eu consigo transformar aquilo, reduzir aquilo a uma forma geométrica básica. Então, se você der uma olhada na sua casa, você vai ver que você tem várias formas geométricas, né? Você tem cubos, quadrados, cilindros, esferas, tudo a gente consegue reduzir a essas formas geométricas básicas. Então, aprenda a enxergar as coisas, aprenda a olhar as coisas à sua volta e ver aquilo como formas geométricas simples. Esquece os detalhes. A gente só vai preocupar com os detalhes lá no final do desenho, quando a gente estiver finalizando o desenho. O ideal é que você comece a estruturar o seu desenho de forma bem leve, né? Riscando o papel de forma bem leve, para que não fique marcado o papel. E aí, com isso, se você errou uma linha, tá? Você não apaga aquela linha, você vai e desenha a linha depois, a mesma linha na posição que você queria. A linha que você errou, ela vai servir de guia para que você acerte a próxima linha. Então você não apaga essas coisas. A gente vai riscando, o esboço ele tem que ser bem riscado. Tá? Não tenha medo de riscar o papel, vai riscando, 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 até achar a posição que você quer, até achar a forma que você quer. Eu vou começar desenhando aqui um quadrado. Tá vendo que eu estou riscando bastante, sem me preocupar muito com detalhes, né? Eu estou preocupando em achar a forma que eu quero aqui, ó. Tá vendo? Um retângulo. Tá? Risquei bastante, olha, eu estou segurando bem na parte de trás do lápis, porque se eu fizer isso daqui, ó, eu vou começar a preocupar demais com detalhes, vou ficar preocupado demais com os detalhes, vou perder o movimento da minha mão, e eu acho aqui, ó, a primeira forma que eu quero, que é esse retângulo aqui, ó. Aqui eu já tenho informação suficiente de perspectiva, o tamanho do objeto no papel, qual a direção que ele está, a proporção e tudo mais. Tá? E uma outra coisa, esse desenho ele é bem gestual, tá vendo que eu faço gestos, ó. Tá vendo? Eu não fico preocupado em riscar aqui certinho, não, eu faço um gesto. Essa linha, ela tá apontando para lá, então eu já vou riscar, sem medo. Se eu errar a posição dela, eu vou riscando até achar a posição, ó. Ah, mas o desenho vai ficar muito riscado, não tem problema. Tá? Não tem problema. Da forma que eu estou riscando aqui, ainda está um pouquinho forte, porque eu preciso que você enxergue. Mas aqui a gente vai riscar bem levinho, ó, bem de leve, tá vendo? Sem aparecer muito, ó. É assim que a gente faz o esboço, ok? Então agora aqui, ó, eu achei o primeiro quadrado aqui, o primeiro retângulo. Eu vou começar a levantar as laterais dessa caixa. Esse objeto é uma caixa, tá vendo? Ele tem o formato de uma caixa. Percebe como eu risco bastante. Tá? Eu estou tentando achar as coisas ainda, eu não estou preocupado com detalhes. Eu começo desenhando primeiro a forma geral do objeto. Qual que é a forma geral desse objeto? Ele tem a forma de uma caixa. É isso que eu vou começar desenhando primeiro. Eu não vou preocupar com detalhezinho, né? Uma dobrazinha que tem aqui na borda. Não vou preocupar com isso. Eu vou primeiro achar a forma geral dele, que é uma caixa. Tá vendo? É uma caixa. A partir do momento que eu achei essa forma geral, agora eu já tenho informação suficiente aqui de planos, eu tenho a informação aqui de volume, né? Ele tem um certo volume, ele tem uma perspectiva, né? Eu sei que ele tem aqui esse plano aqui frontal, eu tenho esse plano lateral. Como eu estou olhando esse objeto de cima, eu estou vendo a parte de cima dele. Ó, achei a posição que eu queria, é isso que eu queria fazer? Legal, então beleza, tá as proporções estão mais ou menos corretas? Legal, agora que eu vou começar a colocar, eu vou começar a modificar um pouco essa forma para que ela pareça, para que ela tenha alguns detalhes
a mais, mas eu não, mesmo assim eu não vou ficar detalhando coisa pequena. Sempre os detalhes maiores, ó. Tá vendo? Eu tenho um círculo aqui. Tá vendo? Eu desenho, ó, risco bastante até chegar no tamanho do círculo que eu quero, até chegar na proporção que eu quero. Não vou preocupar em fazer um círculo bonitinho, assim, anda desenhando ele aqui. Não, não é isso que a gente faz. A gente risca até chegar onde eu quero. E eu não estou preocupado com os detalhes. A minha preocupação aqui é achar onde que as coisas têm que ficar, tá? Vou acrescentando mais seções, né? Eu ainda não estou detalhando nada. Eu estou só colocando as coisas mais ou menos aqui onde elas têm que ficar, sem ficar preocupando demais em detalhar o objeto. Eu não estou preocupado com os detalhes ainda. Ainda não é hora de detalhar esse objeto. Ó, agora eu já comecei a forçar um pouquinho mais o lápis, porque eu já sei que algumas decisões aqui, elas já estão corretas. Então, como eu já não vou mais mexer tanto nelas, eu já começo a forçar um pouquinho mais o lápis nos traços que eu acho que já estão certos, tá vendo? Ó, agora eu já estou forçando um pouquinho mais, porque eu sei que essas coisas já tem, elas já vão ficar por aqui mesmo. Ó, já estou pegando um pouquinho mais na ponta do lápis, né? Já estou trabalhando mais as coisas, as formas pequenas, né? Ó. Errou alguma coisa? Tem alguma coisa que está fora? Risca por cima. Não precisa apagar, preocupar em pegar borracha, nada disso. Você vai riscando até chegar onde você quer. Tá vendo que eu errei o círculo aqui, ó? Eu vou apagar? Não, eu vou desenhar por cima dele para chegar onde eu quero, ó. Ah, mas ficou todo riscado. Sim, ficou todo riscado. É porque agora que a gente vai reforçando só o que a gente quer, ó. Tem uma outra seção aqui.
ok? O que eu quero que você entenda desse processo todo? Eu não tenho obrigação de já terminar. As pessoas frustram com o desenho porque elas começam o desenho pelo final. Elas já começam finalizando o desenho. Não, começa aos poucos, vai riscando de levinho. Eu comecei ainda riscando bem forte aqui ainda, né? Porque senão você não ia ver na câmera. Mas o ideal é que você comece riscando bem levinho mesmo. E depois, conforme você vai ficando satisfeita com suas decisões, os seus traços, aí você começa a forçar um pouquinho mais nos traços que estão certos. Entendeu? E uma outra coisa, né? A gente sempre começa com formas geométricas. Isso é uma caixa. A gente simplifica isso numa caixa. Esse apontador de lápis é uma caixa. A boca aqui, né, o buraco onde eu enfio o lápis aqui é uma bola, é um círculo. A lâmina aqui, ó, é um retângulo. Tá vendo? Eu tenho um retângulo aqui. O parafuso aqui é um círculo, ó, é um pedaço de uma esfera. Tá vendo? Aqui, essa lateral que eu tenho dois retângulos, um aqui, outro aqui. Então é assim que a gente desenha. A gente começa enxergando as coisas, simplificando as coisas em formas geométricas, para estruturar, né, colocar no papel a posição delas, tá vendo? Só pela estruturação, usando a caixa, né, como estruturação, eu já acho que posição que ele está, qual o meu ângulo de visão e tudo mais. É a partir daí, dessa primeira decisão que eu tomo, que eu começo a detalhar as coisas. Não começo o desenho já pelo final, já riscando os detalhes, riscando forte e tudo mais. Não, comece observando as coisas, vai tomando decisões, risque bastante. Tá vendo que em momento algum eu peguei na borracha. Em momento algum peguei na borracha. Por quê? Porque eu vou tomando as minhas decisões e conforme eu vou ficando satisfeito com elas, eu vou reforçando essas decisões. Né? É óbvio, agora eu posso pegar a borracha e dar uma limpada nele e tudo mais. Mas tá vendo que ainda dá para perceber, tem linhas estruturais aqui ainda, né? Do começo do desenho, ó. Elas ainda estão aqui. Comece pela forma geral. Eu comecei pela forma de caixa, que é a maior forma que eu estou vendo aqui. Depois eu comecei fazendo as partes pequenas, né? As peças pequenas dele e tudo mais. Ok? Comece pelo geral primeiro. E depois vai indo para o particular. Ok? Espero que a aula tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato aí comigo aí, que eu terei o prazer em responder. Até a próxima aula. Valeu!